Obrigado, Carlos. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Queria falar um pouquinho hoje sobre o perigo da solidão. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O perigo da solidão. Nos diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não é bom que o homem esteja só. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque através dela nós conhecemos ao Senhor e temos o privilégio de crescermos na graça e no conhecimento do Teu santo nome. E que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha alimentar o nosso espírito, que o Senhor venha renovar a nossa fé, a nossa esperança, nos mostrando que vale a pena continuar servindo ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque diante de tantas investidas do inimigo, o Senhor nos ajudou a estarmos aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque se estamos de pé é graças ao Senhor. E nos dobramos de joelhos diante do Senhor, reconhecendo que não houve, não há e não haverá um Deus igual ao Senhor, que salva, que cura, que transforma, que derrama as mais ricas bênçãos espirituais. Mas mesmo se o Senhor não derramasse sobre as nossas vidas todas essas bênçãos, o Senhor continuaria sendo o nosso Deus. Porque nós te amamos não por aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor nos dá. Nós te amamos por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Toda a honra, ó Pai, toda a glória seja dada ao teu santo nome. É pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. O perigo da solidão. Estar sozinho e viver em solidão são dois âmbitos diferentes. Tem pessoas que decidem viver sozinhas por opção própria, porque elas querem viver sozinhas e gostam de viver sozinhas. E não necessariamente pessoas que gostam de viver sozinhas, se excluem de outras pessoas, mas elas gostam de ter o seu momento, o seu cantinho, o seu lugar. Só que tem pessoas que vivem em solidão, e solidão é diferente de viver sozinho. Tem pessoas que vivem a solidão rodeada de outras pessoas. Tem pessoas que vivem a solidão e olham para o lado e se veem rodeada de pessoas, porque a solidão, ela não tem a ver com a presença de pessoas, mas tem a ver com o afeto das pessoas. Tem muitas pessoas que vivem a solidão, tem idosos que são abandonados pelos seus filhos, chega uma determinada idade, eles são colocados de escanteio, e às vezes os filhos até visitam, e às vezes até moram perto, mas eles se sentem na solidão, não porque falta pessoas, mas porque falta afeto, falta carinho, falta atenção. E todo ser humano, ele é constituído de corporeidade, espiritualidade e emocionalidade. É um engano muito grande a gente achar que não devemos trabalhar o emocional das pessoas. E o afeto é uma das formas que nós somos afetados em nossas emoções. Quando nós somos alimentados, edificados, agraciados com afetos, aonde mexe nas nossas emoções. E não somente idosos. Tem filhos de pais órfãos, tem filhos órfãos de pais que estão vivos. Tem pais que é só no nome,
Comemoramos o Dia dos Pais, agora em agosto, mas tem filhos que são órfãos de pais vivos. Não tem atenção, não tem comunicação, aonde é um grande desafio dessas novas gerações, os pais se comunicarem com seus filhos. Só que tem filhos que vivem a solidão porque não tem mais carinho, não tem mais afeto, não tem mais a proximidade. E com o passar dos dias, dos meses e dos anos, a gente vai ver que essa conta uma hora chega. E às vezes quando ela chega, o estrago já está feito. E às vezes, aquele problema é reversível, e às vezes irreversível, aonde só um milagre de Deus para transformar todas as coisas. Só que Deus, Ele nos instrui acerca da vida que nós devemos viver. Você que é cristão, que está aqui hoje, você que está nos assistindo, saibam que a vida que nós devemos viver, não é a vida que a gente quer, mas é a vida que Deus quer. E Deus, Ele já instituiu um plano para a gente. Deus, Ele já construiu uma vida para a gente. Basta apenas obedecermos a sua vontade. Basta apenas nós cedermos à sua vontade, estarmos aptos para ouvirmos e praticarmos a sua verdade. E em Gênesis, ele começa a descrever qual é a sua vontade para a humanidade. Deus, ele poderia muito bem viver sozinho e viver bem. Ele poderia não nos criar. Ele poderia não nos chamar à existência e estaria tudo bem, porque Ele é o autor da vida, Ele é o consumador da vida, Ele é aquele que sustenta a vida. Ele poderia fazer isso, mas Ele decidiu nos chamar à existência. E no livro de Gênesis, o livro que inicia todas as coisas, a gente vê Ele criando o céu, o mar, as estrelas. A gente vê Ele criando as vegetações, a gente vê Ele criando os animais. E meus irmãos, a gente precisa às vezes falar sobre ecologia na igreja, sabia? Sobre sustentabilidade na igreja. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo, tudo. Precisamos entender essa realidade, porque tudo foi criado por Deus. Só que depois que Deus criou todas essas coisas, Ele criou algo que é a sua imagem e semelhança, que é aquilo que é mais próximo das características de Deus, que é o ser humano. E Ele cria Adão conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E imagina só o homem antes da queda, é um homem sem pecado, é um homem sem tristeza, é um homem sem dificuldade, é um homem sem enfermidade, é um homem sem tribulação. Imagina só uma vida sem pecado, uma vida sem problemas, uma vida sem doenças, uma vida sem dificuldades, aonde Deus te dá todas as coisas. Olha que vida maravilhosa. Só que Deus, no capítulo 2, versículo 18, Ele nos diz: não é bom que o homem esteja só. Calma aí, ele está com Deus e está só? Você já parou para pensar que aqui ele está com Deus, ele tem comunhão com o Senhor, ele caminha com o Senhor, ele vive uma vida sem pecado, mas ele precisa de alguém, porque não é bom que o homem esteja só. Essa semana a rainha da Inglaterra faleceu. E ela tem uma frase muito bonita, que diz: o luto é o preço que pagamos por amar. O luto é o preço que pagamos por amar. Nós sabemos que as pessoas não vão durar para sempre. Nós sabemos que as pessoas uma hora vão partir. Nós sabemos que da mesma forma que nascemos, um dia morreremos, mas como é difícil lidar com a perda de alguém. Como é difícil lidar com a morte de alguém. Gente, a morte é algo que não desce. Eu sei que nós somos salvos em Cristo Jesus, eu sei que o céu e a eternidade está preparado para cada um de nós, só que como é difícil lidar com o luto.
Como é difícil perder alguém que a gente ama, que a gente tem afeto, que a gente tem carinho. E sabe o porquê que é difícil? Porque nós não fomos criados para viver sozinho. Ninguém foi criado para a morte, a gente foi criado para a vida. O nosso Deus é um Deus de vida. É por isso que é extremamente difícil. E ele cria Adão e ele cria uma ajudadora idônea, semelhante. E aqui no original, no hebraico, é alguém igual a ele. Não é alguém melhor e nem pior. Não é alguém que é superior ou inferior. Porque nós vivemos em uma sociedade que quer classificar as pessoas. Que quer segregar as pessoas. E às vezes quer colocar um como melhor do que o outro. E a gente vive essa guerra, essa briga, e às vezes essa guerra, essa briga entra dentro de casa. Onde um quer ser melhor do que o outro, onde um quer ser mais bonzinho, mais perfeito, cheio das virtudes, e a gente sabe aonde vai dar tudo isso. Mas quando Deus cria a ajudadora idônea, eu estava estudando isso no hebraico, no original, é alguém que é igual a ele. Essa história de que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher é mentira. É ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Porque presta atenção, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Às vezes a gente passa batido, mas tem nossas esposas lá para falar, lembra disso, cuida disso, compra comida para o cachorro, é ou não é? Traz pão, não sei, fala. A gente precisa de alguém. A gente precisa completar e fechar essa conta. É por isso que Deus ele nos criou para habitarmos em unidade, em sociedade, em comunhão uns com os outros. Só que tem pessoas que decidiram viver sozinhas e para elas está tudo bem. Só que até aquelas que decidiram, por opção, viver sozinhas, exclusas, sabe que tem dias que bate uma saudade, sabe que aperta o coração. E lembre-se que eu falei no começo que solidão não tem a ver com a ausência de pessoas, ou a presença de pessoas. É a troca de afeto, de carinho. Porque sabe o que é pior do que uma cama vazia? O cônjuge é uma cama gelada, onde não tem amor, onde não tem carinho, onde não tem brincadeiras, onde não tem alegrias, onde é só tristeza, briga, lágrimas e cobranças. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para outras coisas. Então até aqueles que decidiram viver sozinhos, sabem que tem dias que o coração aperta, que a saudade chega. É igual uma mãe e um pai, que o filho vai embora, porque casou, que mudou de estado, cidade, país. Tem dias que o coração aperta, porque você sente saudade de alguém que você ama, que não está mais na sua companhia, que não está mais entre nós. A gente sente saudade, porque nós somos criados por Deus para vivermos em comunhão. Nós não somos criados para vivermos sozinhos, mas viver em comunhão é um grande desafio. Viver em comunhão, a gente precisa, em certos momentos, renunciar às nossas vontades. Porque da mesma forma que Deus criou o ser humano, Ele colocou ali as formas, as diretrizes e o caminho que o homem deve seguir para que ele possa viver bem. E viver a solidão, meus irmãos, é muito perigoso. Não sei se você lembra, mas quando Eva aceitou o convite da serpente, ela estava sozinha. Davi, quando pecou, desejando Betseba, ele estava sozinho. Jesus, quando é tentado no deserto, ele estava sozinho. Sozinho a gente é vulnerável. Sozinho a gente está uma presa fácil. Porque a igreja não é viver sozinho conforme a sua vontade, conforme os seus pensamentos, conforme o seu desejo.
Viver a igreja, o cristianismo de Jesus Cristo, é a comunhão dos santos. Até culto virtual é uma contradição de termos, a gente usa essa ferramenta que é uma grande bênção, louvado seja Deus que alcança muitas pessoas, mas é contradição de termo, é igual abraço virtual. Receba aí um abraço virtual. Não existe isso. Culto virtual. Culto é presencial, é a vida. É um termo que a gente usa e uma ferramenta para abençoar. Então Deus, Ele já determinou todas as coisas, e viver a solidão é um grande perigo. É um grande perigo, porque no dia da adversidade, quem vai estar do seu lado para te ajudar? No dia da enfermidade, quem vai te carregar? No dia do perigo, quem vai te proteger? Quem vai estar ao seu lado? É um perigo, meus irmãos, a solidão. Deus nos chamou à comunhão, à unidade, à sociedade. Não à uniformidade, porque nós não somos iguais, mas a uma comunidade. E eu queria deixar 3 benefícios para vivermos em comunhão. O primeiro é o encorajamento. Em Hebreus, a palavra de Deus nos diz que nós devemos motivar uns aos outros a estarem firmes nos caminhos de Jesus. Porque tem dia que a gente está firme, tem dia que a gente está servindo a Deus com alegria, mas tem dia que o desânimo vem. Tem dia que a dificuldade chega e ela nos afeta, e a gente perde esse ânimo. Não é todo dia que a gente está com gás para fazer todas as nossas atividades, cumprir com os nossos compromissos. Não é todo dia. Só que quando tem alguém ao seu lado te encorajando, as coisas mudam. As coisas parecem que mudam de ótica porque tem alguém para te encorajar. Tem alguém para te fortalecer, tem alguém ali para segurar na sua mão. E como é importante ter alguém ao seu lado. Porque se isso não aconteceu com você, algum dia vai acontecer. Você vai chegar em casa arrebentado, falando para sua esposa ou para o seu esposo, querendo desistir de tudo. Porque você não aguenta mais. Aí ela ou ele vai te acalmar, vai trazer uma água e vai te encorajar. Vai te ajudar a continuar firme nos propósitos que Deus instituiu para a sua vida. Encorajar no casamento. Se não fosse o Senhor, talvez quantos casamentos já estariam dissolvidos. Se não fosse o Senhor, quantos casamentos já estavam em ruínas. Mas Deus, com a sua palavra e através de outras pessoas, nos encoraja a não desistirmos do seu projeto inicial que se chama família. Então, o primeiro benefício de vivermos a unidade, não vivermos o perigo da solidão, é o encorajamento. É o encorajamento para entrar na faculdade, para estudar, para concluir um curso. E, meus irmãos, não tem idade para estudar. Você pode ter 50, 60, 70 anos. Se você entendeu que é hora de estudar, vai estudar. E como é bom ter alguém ao seu lado para te encorajar, para falar, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Se é num trabalho extremamente difícil, ou em um novo desafio, em um novo trabalho, como é importante ter alguém para te encorajar. E nessa carta aos Hebreus, ele incentiva os irmãos, não deixando a nossa congregação, mas antes admoestando uns aos outros. Admoestando, cuidando, incentivando, encorajando. Porque crítico já tem demais. Precisamos de pessoas usadas por Deus para nos encorajar, para seguirmos adiante. E Deus, Ele usa pessoas ousadas. Deus, Ele usa pessoas ousadas. Não é pessoas que querem viver na mediocridade. Deus deseja usar pessoas ousadas. Olha para a história de Davi. Aos olhos humanos, tem um livro, Davi e Golias, que eu comecei a ler, só comecei, o desafio do gigante, que aos olhos humanos,
Era impossível ele vencer. Mas aos olhos de Deus, aquela ousadia dele, Deus já tinha determinado aquela vitória para ele. Encorajamento. Tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o melhor encorajamento que a gente pode ter é o encorajamento do Senhor nas nossas vidas. Aonde Ele disse que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que Ele nunca iria nos abandonar, que Ele iria segurar nas nossas mãos e nós não estaríamos mais sozinhos. Às vezes a gente se sente sozinho, mas nós não somos guiados pelas nossas emoções e sensações, nós somos guiados pela verdade, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus está conosco todos os dias. Segundo, crescimento. O benefício de vivermos em unidade, em comunhão. Crescimento. Se você pegar uma criança, um bebezinho e colocar ela numa bolha, e ela crescer dentro de uma bolha, não vai saber falar, não vai saber fazer nada. Porque ela precisa se socializar. Ela precisa crescer. E às vezes a gente precisa entender, até com adolescentes e jovens, que eles precisam errar. Você é adulto, você acerta sempre, sim ou não? Óbvio que não. Mas às vezes blinda tanto, que a pessoa não cresce, não desenvolve, não amadurece. E quando conhece a vida real, dá com a cara na parede, porque foi criada numa bolha. Não foi criado dentro de uma realidade. Então, viver a comunhão, viver em unidade, nos traz crescimento. E nós precisamos crescer, não somente como homens e mulheres de Deus, mas como ser humano. Crescer como humano, como pessoa. Aprender a falar obrigado. Não adianta ler Gênesis 2:18 e não saber falar obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é ser humanidade. Isso é ser humano, é se preocupar com o próximo. E nós precisamos uns dos outros para aprendermos isso. Eu sou da época, não sei se alguém aqui é dessa época, que eu ia na casa dos meus avós, tinha que pedir a bênção. Alguém aqui também é dessa época? Olha só. E tem uma senhora, amiga da Ares, a dona Geraldina, ela é um amor de pessoa, aquela senhora. E antes de eu falar, ela é amiga da Ares, e ela me trata muito bem. Ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Eu já falo amém, amém. Antes de ela já... Porque a gente precisa desse ensinamento de reverência, de respeito do outro que está diante de nós. Irmãos, isso é crescimento. E eu tinha um tio que quando eu não falava, ele ficava assim, ó. Vai pedir a benção lá. Ele era bravo demais, é até hoje. Mas tinha, me ensinando o que fazer, o que não fazer. Queria tomar 2 copos de suco, não, vai tomar 1. Ficava bravo. Por quê? Mas tem uma jarra desse tamanho. Educação. Ir na casa dos outros, não ficar pedindo as coisas, não ficar mexendo. Ficar dando show. Eu li um livro de crianças que manipulavam os pais. Sempre que chegava uma visita, a criança pedia bolacha para a mãe na frente de todo mundo, porque sabia que a mãe não ia negar. Olha que criança esperta. Sabia. Mas a gente precisa dos outros. A gente precisa um dos outros para crescermos. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala, edificando mutuamente uns aos outros. É edificando, é ajudando, é aconselhando. Não somente encorajando, mas às vezes falando uma verdade. Quem ama, fala a verdade. O amor que não fala aquilo que às vezes deveria falar é um amor leviano. O amor confronta, fala, você está errado, não faz isso. Peça perdão, peça desculpas. Eu me lembro que eu jogava bola numa escolinha de futebol, e assim que a gente começou a ir jogar em outros lugares, né, jogava com outros clubes, aí tinha um grupo que dividia o lanche. Aí meu primeiro jogo que eu fui com eles, eu não quis dividir o meu lanche. Só que aí meu lanche acabou rapidinho.
Aí eu lembro de um amigo meu até hoje, o Hugo Marino Rodrigues de Mello, lembro o nome dele até hoje. Ele falou assim, vem aqui, fica aqui com a gente. Senta aqui. Irmãos, foi um ensinamento que eu guardo até hoje. Generosidade. Eu fui com o meu lanche lá, olha o meu lanche, uma bolacha lá e um refrigerante que chamava Pichula. Olha o nome de refrigerante, meu Deus do céu. Alguém lembra? Tinha um refrigerante bem pequenininho assim. Aí acabou, aí ele me chamou, falou assim, não, fica aqui com a gente. Ele não brigou comigo, me chamou, e foi uma lição tão grande, que eu falei, olha só, como é importante compartilhar as coisas. Generosidade, comunhão, precisamos uns dos outros para crescermos. Você precisa da sua esposa, você precisa do seu esposo, você precisa com os seus filhos, você precisa dos seus filhos. Como a gente aprende com as crianças? Como a gente aprende com elas? Uma vez eu falei assim para a menina, não brinca aí não, você vai se sujar. Ela falou, não tem problema, depois lava. Eu falei, verdade. Se diverte aí então, rola aí na areia. Brinca, fica, verdade. Porque às vezes a gente é tão sistemático, que não entende que, será que ela vai ter outra oportunidade de brincar daquele jeito? Será que ela vai ter outra oportunidade de se divertir daquele jeito? A gente não sabe, a vida é um sopro. Eu falei, verdade, aprendi, então aproveite o momento. Porque eles são únicos na nossa vida. As crianças crescem de uma forma que parece sobrenatural. A cada semana elas vão crescendo mais. E se não aproveitar esse momento com elas, crescer junto com elas, você acaba perdendo. E isso já é comprovado cientificamente, que entre 11 e 12 anos, a mente da criança, do pré-adolescente, pode fechar para algumas coisas. Então, desde cedo, ensine valores e princípios do reino de Deus para eles. Porque eles vão levar para o resto da vida. Então, precisamos uns dos outros para essa edificação mútua, para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos moldados à sua imagem, à sua semelhança, todos os dias. Tem um versículo na Bíblia, em Romanos, que a gente lê ele, e às vezes a gente lê e entende errado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Olha, não deixei meu carro ali, veio a enchente e o carro estava aqui, a enchente não levou, glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Calma aí, não é assim não. O versículo continua, mas aqueles que Deus chamou, Deus predestinou para serem conforme a sua imagem e semelhança. Todas as coisas cooperam para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, dia após dia. Se essa situação que você vive não te deixou mais parecido com Cristo, não cooperou com nada. Mas todos os dias Cristo está nos chamando para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento. Porque Deus não quer que sejamos bebês na fé o tempo todo. Deus não quer que a gente seja raquíticos espirituais ou analfabetos bíblicos, ao ponto de enviar uma mensagem no celular do grupo e a gente fala, é verdade, olha o mundo. Gente, filtrar, saber se é verdade. Deixa eu analisar aqui. Lembra dos bereanos? Eram mais prudentes do que os de Tessalônica. Porque eles olhavam, eles estudavam, eles analisavam. E isso trazia o quê? Crescimento para eles. Precisamos uns dos outros. Precisamos de professores na nossa vida para nos ensinar. Precisamos de mestres espirituais para nos ensinarem, para nos discipular, para nos mostrar o que é certo, o que é errado. Precisamos uns dos outros. Então, primeiro, precisamos vivermos em unidade, em comunhão, para o encorajamento mútuo. Segundo, para o crescimento. E terceiro, para a ajuda. Salomão, a gente sabe que foi o homem mais sábio que pisou aqui na terra após o nosso Salvador Jesus Cristo. E Salomão, depois de muita experiência em analisar a vida,
Ele falou: ai daquele que estiver só, porque se ele cair, quem vai ajudá-lo? Precisamos de ajuda. Precisamos de ter pessoas para nos socorrer. Porque eu não sei você, às vezes parece que tem dias que a gente não vai dar conta. A porrada foi tão forte, o baque foi tão pesado, que a gente fala: eu não vou resistir, eu não vou aguentar, a pressão está muito grande, o problema é muito difícil, e a gente clama por ajuda, a gente clama a Deus por ajuda, a gente pede a Deus que nos ajude. Mas como é bom quando Deus ele envia pessoas, como é bom quando Deus ele encaminha pessoas para nos ajudar. Eu acredito que todos que estão aqui já receberam a ajuda de alguém, nem que seja para levantar da cama, nem que seja para pegar um copo com água. A gente precisa uns dos outros. É por isso que a solidão é um perigo. Viver na solidão não vai nos levar a nada, vai nos deixar rancoroso, ranzinzo, ao ponto de, às vezes, a gente nem se aguentar. Mas viver em comunhão tem os seus desafios? É claro que tem. Não é fácil, mas é necessário, é produtivo e faz bem. Então precisamos uns dos outros, porque em algum momento da sua vida você vai precisar de ajuda. Salomão disse isso. Mas vai ter certos momentos na sua vida que é você que vai ajudar aquele ou aquela que precisa de ajuda. Talvez você já passou por uma crise financeira, precisou de ajuda. Passou por uma crise diante de uma enfermidade, precisou de ajuda. Uma crise no casamento, uma crise na família, uma crise espiritual, emocional, precisou de ajuda. Precisou de alguém para conversar. Eu lembro uma vez que eu precisava conversar com uma pessoa, daí eu fui e tal. Mas aí quando eu fui, é a pessoa que falou mais do que eu. Falei: é ela que estava precisando, então não era eu, então vamos, vida que segue. Porque às vezes é o outro que a gente precisa ajudar. Ouvir o que está acontecendo. E a pessoa fala: você está ali só? Verdade, verdade. Ajuda. Meus irmãos, nós não somos super-homens e as irmãs não são super-mulheres. Nós somos vulneráveis. Nós temos as nossas limitações. Mas louvado seja Deus que Deus habita dentro de nós. Ele está aqui dentro de nós. E Ele nos ajuda em todas as circunstâncias. Ele nos ajuda em todos os momentos. Ele nos ajuda naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos ajuda. E como é bom saber disso. Como é bom ter essa certeza. Como é bom ter essa convicção. Que Deus, Ele nos ajuda. Saiu recentemente uma das pesquisas que Harvard fez, de mais tempo de duração. Durou 70 anos essa pesquisa. Aproximadamente 70 anos. Começaram ali as pessoas envolvidas com 19 anos, aí foi até 90 e poucos, aquelas que sobreviveram. Porque eles queriam descobrir qual era o segredo de viver bem. Qual que é o segredo? Porque todo mundo quer viver bem. Aí faz dieta, faz academia, compra produtos, os cosméticos, oh meu Deus, sem nem falar aquilo, não sei falar. É isso aí, Maida, é um creme. Vem de cosmos, né, essa palavra, cosméticos. Ah, pronto, falei. Passa, porque não quer envelhecer, quer viver bem, quer olhar no espelho e se sentir bem. O ser humano busca isso. E eles queriam identificar qual que era o segredo para viver bem. Aí eles olharam que não era o dinheiro. Viram famílias que tinham dinheiro, não era o dinheiro. Aí falaram, então, é o lugar que mora. Tinha até uma certa influência, mas não era o que determinava, não era determinante para viver bem. Sabe o que era que ajudava as pessoas a viverem mais e melhor? Era aquelas que tinham bons relacionamentos. Era aquelas que sabiam se relacionar, que tinham amigos, que tinham pessoas que poderiam encorajar, que poderiam crescer juntos,
que poderiam se ajudar mutuamente, eram aquelas que tinham bons relacionamentos, eram aquelas que viviam bem. E olha só que fabuloso, que não precisa de uma pesquisa de 70 anos. Deus nos ensina que não é bom vivermos só. Não é bom vivermos sozinhos. E é por isso que Ele não somente criou uma ajudadora, mas Ele criou pessoas. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E eu termino lendo João 17, 21. Vamos lá para João 17, 21. Aonde o apóstolo João nos mostra as palavras do nosso Salvador em oração. Vamos ler o 20 também, João 17, 20. Aonde Jesus, ele roga, ele ora, para que tenhamos comunhão. Olha o que ele fala: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. E aqueles eram quem? Era a gente. Que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus orou por nós, para que pudéssemos viver em unidade. Jesus orou por nós para que pudéssemos viver em comunidade, em comunhão, em igreja. Jesus orou não para que vivêssemos sozinhos, exclusos, o perigo da solidão. Não. Ele orou pela nossa comunhão. Ele orou pela nossa união. Ele orou pela nossa igreja. Só que talvez você está vivendo dificuldades para viver essa união, essa comunhão, essa bênção que é viver em unidade. Eu queria que você entregasse isso ao Senhor, falando: Senhor, me dá o privilégio de viver a bênção da comunhão. Não me deixe viver a solidão. Lembre-se, solidão não é a ausência de pessoas ou a presença. É a falta de afetos, é a falta de carinho, é a falta de atenção, é a falta de amor, é a falta de perdão. Mas Jesus nos ensinou e orou por nós, para que pudéssemos ser um, assim como Ele e o Pai é um. É um ensinamento dEle. Quer viver bem? Quer viver melhor? Viva em comunhão, viva em unidade, vivam com amigos, com pessoas. E quando eu falo isso, eu sei que tem pessoas que é extremamente difícil de conviver e só traz problema. Eu sei muito bem disso, eu também sei dar um bloco. Mas aqueles que, ó, gente boa, dá para a gente viver, irmãos, é uma bênção. Do que adianta um Natal com a mesa farta, mas as cadeiras vazias? O que adianta um funeral lindo, sem ninguém lá? O que adianta de uma casa tão bonita, se não tem a presença de ninguém? Gente, criança, tem um ditado búlgaro que diz que criança é igual água. Quando ela está em casa, ela inunda todos os lugares, ela ocupa tudo. E quando a criança não está, você sente falta do barulho, você sente falta de se preocupar com ela, está faltando alguma coisa. Não adianta ter o melhor carro, o melhor conforto e não ter com quem compartilhar. Não adianta fazer a melhor viagem do mundo, mas não ter alguém para viver aquelas experiências. Tem pessoas que gostam, são mochileiros, viajam o mundo todo, mas como é maravilhoso ter alguém para compartilhar essas emoções. Como é bom ter alguém que você acorda com bafo, com cabelo igual do Chitãozinho Chororó na década de 90, e a pessoa fala: eu te amo, sei glória a Deus por isso. Jesus revela as coisas. Como é bom assistir um filme com a família, comendo uma pizza ali. Como é bom, meus irmãos.
Tem pessoas que gostam de ficar sozinhos e sozinhas, mas tem dia que o coração aperta. E você sente falta. Como é bom no domingo, serrar uma comidinha lá no pai e na mãe. Fala, hoje eu vou aí, hein? Põe água no feijão. Mas leva um frango assado para ajudar lá, né? Tá, um refrizinho. Como é bom, meus irmãos. Jesus nos chamou à comunhão. Jesus nos chamou para vivermos juntos, unidos, mesmo com as nossas dificuldades. Sei que tem dia que dá umas... Mas resolve, vida que segue. E a gente aprende, a gente cresce com isso. Porque, meus irmãos, Cristo orou para que pudéssemos ser um. Assim como Ele e o Pai são um. Porque há bênção, há alegria, há crescimento, há encorajamento, há ajuda, fortalecimento na comunhão, na família. Então não deixa a dor afetar o seu coração e te envenenar ao ponto de você falar, eu vou viver sozinho, eu vou viver a solidão e não cai nessa, não cai nessa. Não deixa isso acontecer com você. Se abra para relacionamentos. Não seja aquela pessoa que sempre que te chamarem para um lugar, fala, não dá, não dá, não dá. Daí quando não te chamam, você fica bravo, fica brava. Vá! Não dá para ir em todos? Eu sei que não dá, mas em um outro vai. Porque é importante termos esses momentos de comunhão. Rever amigos, matar a saudade. Porque os dias estão passando, meus irmãos. A gente não sabe até quanto tempo nós teremos com as pessoas que nós amamos. Nós não sabemos qual vai ser o último dia que a gente vai ver o nosso pai ou a nossa mãe. A gente não sabe qual que é o último dia que a gente vai ver o nosso filho ou a nossa filha. A gente não sabe qual que é o último dia que a gente vai ver o nosso esposo, as irmãs, os esposos e as esposas. A gente não sabe qual que é o último dia que você vai ver um irmão, uma irmã. Então agradeça a Deus pela comunhão, pela união e pela unidade, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Não para vivermos o perigo da solidão, mas para vivermos a bênção da comunhão. Porque nosso Deus, Ele é 3 em 1. Ele nos chamou para vivermos essa unidade. E que Ele nos ajude a vivermos isso mediante o Seu Espírito. Vivermos em comunhão tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que ter ajuda, tem que ter carinho, tem que ter atenção. Não tem como viver em comunhão só querendo que as coisas que você quer aconteçam. Você precisa, às vezes, ceder. Quem aqui é da época do VHS, das fitas na locadora? Alguém aqui? Olha só, não estou sozinha. Quem é aqui? Quem lembra que a gente alugava sexta-feira para entregar na segunda e tinha que rebobinar, lembra? Senão pagava multa. E eu lembro que eu só gostava de assistir Beethoven. Só Beethoven, só Beethoven. Eu tenho uns hábitos às vezes estranhos, irmãos. Eu tenho uns negócios. Só Beethoven. Mas um dia meu pai falou, Júnior, de novo Beethoven? De novo? Então muda, põe o Beethoven 2 então. Ou não. Porque eu entendi que não é só o que eu quero. É que o outro também quer, se eu quero viver em comunhão, se eu quero viver em alegria. Os filhos precisam aprender que não é sempre o que vocês querem. Às vezes não dá, às vezes o dinheiro está curto. Precisamos aprender a ouvir não. A criança que cresce sem ouvir não, ela vai se frustrar, porque não faz parte da vida. O adolescente que não sabe viver com limites, quando ele crescer, ele vai se destruir. Então essas coisas fazem parte da nossa vida. Não é sempre do nosso jeito. Não é sempre a música que a gente quer. Isso é viver em comunhão. Qual que é a música que você quer, Dri, para a gente cantar domingo? Vamos pensar nessa? E a gente vai pensando. No casamento é falar,
amor, o que você acha da gente fazer tal coisa? Não é eu chegar lá todo autoritário, bater na mesa. E outra, se bater na mesa já perdeu a autoridade, porque autoridade não é isso. Não é levantar a voz, é melhorar os argumentos. A gente precisa ceder para vivermos em comunhão. A gente não é o dono da razão. O mundo não gira à nossa volta. E Cristo, para viver em comunhão, Ele perdoou todos nós. Todos nós. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. E Ele se entregou naquela cruz. E aqueles que estavam fazendo mal para Ele, Ele falou: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Para que nós tivéssemos comunhão e pudéssemos viver essa bênção da igreja. Jesus amou. E amou até o fim. E não amou somente os seus amigos, mas amou até os seus inimigos. Vivemos um período de eleição, onde parece que só tem virtude quem vota em A ou B, só é inteligente quem vota o A ou B, e isso está dividindo famílias, dividindo igrejas, dividindo até os casais. Meus irmãos, Deus nos deu o ministério de reconciliação, de amar até aquele que pensa diferente da gente. Porque em que virtude há amar aqueles que nós amamos ou que nos amam? Mas a virtude está em amar aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam da gente. Então, se queremos viver em comunhão, em unidade, precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário. E é por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, para nos ajudar a cumprirmos com essa missão, para cumprirmos com a vontade dEle, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para que o mundo saiba que viver sozinho não é o ideal, mas viver em comunhão é a bênção que Deus nos deu. Como é bom um aniversário com pessoas que a gente ama ao lado. Como é bom ter pessoas que a gente vai comemorar mais um ano de vida. Às vezes, quando você está no hospital, aconteceu alguma coisa, recebe inúmeras ligações, mensagens, pessoas que estão orando por você. Irmãos, isso aquece o nosso coração. Isso aquece o nosso coração. Mas se estiver sozinho, vai contar com quem? Precisar de ajuda, vai contar com quem? Encorajamento. Quem vai estar ao lado? Então se esforce. E aquilo que depender de você, faça. Porque eu sei que tem coisas que não dependem de você. Mas aquilo que depender de você, faça. Porque no último dia da sua vida, você vai descansar em paz, porque você fez tudo o que era necessário para que aqueles que estavam à sua volta pudessem viver em comunhão, em união. Essa é a bênção de Deus. E que Deus nos ajude e nos dê a graça de vivermos essa bênção da unidade, da comunhão, da união, que só Ele pode proporcionar. Porque isso é para o nosso bem. Mas acima disso, para a glória de Deus Pai. Porque seríamos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós amássemos uns aos outros. Viver em união é um ato de amor. Viver em comunhão é um ato de amor. Viver a unidade em Cristo, tendo Ele como cabeça e o corpo da igreja, é um ato de amor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra que chegou até nós. Obrigado porque eu sei que nós não estamos mais sozinhos, o Senhor está com a gente. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos descansar em pastos verdejantes, porque o Senhor, que é o bom pastor, cuida da gente.
E ainda que venhamos a andar por vales sombrios, com cheiro de morte, o medo não vai dominar o nosso coração, porque o Senhor está com a gente. Nessa noite, ó Pai, nos ajuda a vivermos a bênção da união na nossa família em primeiro lugar. Meu Deus, eu não sei, eu não conheço a intimidade de todos os meus irmãos, mas o Senhor conhece. Talvez há pais que brigaram com seus filhos, talvez há filhos que brigaram com seus pais. Senhor, a divisão vem do inimigo, mas a união e a comunhão vem do Senhor. Então, por favor, ó Pai, une novamente e traz a amizade entre o pai e o filho, a mãe e a filha, a comunhão no lar entre o esposo e a esposa. Não deixe que a briga seja uma rotina nos nossos lares. Não deixe que palavras de destruição sejam uma rotina na nossa casa. Senhor, não deixe isso acontecer. Mas que o amor do Senhor seja uma rotina nas nossas casas. Que o teu amor possa inundar todos os cômodos da nossa casa, da nossa vida. Que o teu perdão seja uma realidade na nossa vida. E que a ajuda mútua seja algo que venha nos edificar, Senhor. Visita as famílias nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Traz união, traz comunhão. Traz também quebrantamento. Se tem alguém que precisa pedir perdão para voltar a ter comunhão, que essa pessoa possa pedir perdão. E se tem alguém que precisa liberar perdão, que essa pessoa possa liberar perdão, no nome de Jesus, ó Pai. Porque nós temos motivos para perdoarmos. O Senhor nos perdoou. O Senhor fez algo por nós que ninguém poderia fazer. O Senhor nos perdoou, mesmo sem merecermos. Então nos ajuda, ó Pai, a perdoarmos o nosso cônjuge, a perdoar às vezes um amigo que feriu o nosso coração, perdoar o irmão que às vezes nos magoou. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos a bênção da união. Porque aonde o Senhor está, há bênção, a união, a comunhão, a crescimento, a encorajamento, a ajuda mútua. E obrigado, Jesus, por ter orado por nós, para que pudéssemos ser um assim como o Senhor é com o Pai. E se há alguém entre nós nessa noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador, meu Deus, gera fé no coração dessa pessoa, para que a partir de hoje ela possa decidir no seu coração ser um discípulo de Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus. E quando a gente decide viver como Jesus, precisamos estar preparados para sermos maltratados, às vezes humilhados, perseguidos, feridos. Mas que quando isso acontecer, nos ajuda a liberarmos perdão para aqueles que nos perseguem e amar aqueles que nos maltratam, porque só assim estaríamos cumprindo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, abençoe a nossa igreja, nos ajuda a sermos uma igreja que cresce em comunhão. Tire de nós toda divisão, tire de nós toda segregação. Não deixe o inimigo plantar coisas que vai nos atrapalhar, Senhor. E nos ajuda a sermos uma igreja acolhedora, que reflete o Teu amor. Porque foi para isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos deu o ministério de reconciliação. Abençoe todos os ministérios da nossa igreja. Abençoe todos os líderes espirituais que o Senhor tem levantado para cumprir com a Tua missão. Abençoe e cuide de todos os Teus filhos e filhas. E que eles possam amar a comunhão.
sabendo que a bênção do Senhor está ali. E aonde o Senhor está, grandes coisas acontecem. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.